Aleluia. Também saudamos a todos na paz do Senhor. Glória a Jesus. Abre a sua Bíblia comigo. Segundo livro do Reis. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Capítulo de número 6. Segundo as Reis, capítulo 6. Eu vou deixar você achar. Quem achou, diga amém. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse-lhe: ide. E disse um: serve-te de ires com teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou, e disse: ai, meu Senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostraram-lhe o lugar. E cortou um pau, ou um galho de árvore, e lançou ali, e fez nadar o ferro, ou flutuar. E disse: levantam. Então ele estendeu a sua mão, e o tomou. Aleluia, aleluia. Estamos no primeiro dia de campanha profética. 9 quarta-feiras, pastor Zé Carlos, 9 quarta-feiras, aonde Deus, Ele preparou, aleluia, para nos abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus colocou no coração do pastor este tema. Esse tema nos traz à memória restauração, onde Deus, Ele vai nos dar de volta tudo aquilo que a gente perdeu. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que assim como a chuva cai e para lá não torna, assim a sua palavra não volta vazia, sem antes fazer aquilo que lhe apraz. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E se você veio aqui nesta noite, aleluia, não é de balde. Deus, Ele tem vitória para a tua vida. Quem crê no renovo, na restauração, quem crê que Deus trará de volta tudo quanto você perdeu, levante a tua mão o mais alto que você puder e engrandeça e glorifica ao Deus que te fez. Glória a Jesus. Quero externar minha alegria ao Deus que fez os céus e a terra por esta oportunidade singular de ministrar mais uma vez a sua palavra. Aleluia. A confiança do pastor José Carlos por nos convidar. Estamos gratos porque esta noite, irmãos, nós sentimos a graça de Deus aqui de uma forma extraordinária, irmãos. Aleluia. Desde o momento em que sentamos aí, os irmãos louvavam ao Senhor e percebemos a presença de Deus. Aleluia.
os irmãos, muita gente não entende. Enquanto você está aqui, irmão, adorando, o céu se move, aleluia. Enquanto você glorifica, Deus envia anjo na sua casa, aleluia. Neste momento, irmãos, enquanto nós adoramos, aleluia, o sobrenatural acontece, demônio cai por terra, pessoas são curadas, aleluia. O Senhor toca na tua vida, o problema cai por terra. Louvado seja o nome do Senhor, porque a Bíblia diz que Ele habita no meio dos louvores. Aleluia, aleluia. Nós lemos uma palavra muito conhecida da igreja, onde diz que os filhos dos profetas, ou não dizer os discípulos do profeta Eliseu, a Bíblia diz que o lugar onde eles aprendiam a palavra, junto com o profeta, ficou pequeno, irmão, porque muita gente, muitos jovens, aleluia, vinham de todos os lugares para aprender da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E aqueles jovens perceberam que o lugar estava pequeno para tanta gente que estava chegando. E ele disse: meu Senhor, está estreito, está pequeno o lugar aonde nós estamos. Vamos derrubar tudo isso aqui. Vamos lá para as matas próximas ao Rio Jordão e vamos derrubar a árvore, e cada um traz uma viga, e vamos ampliar, vamos crescer este lugar aqui. E o profeta disse: então vão. E um deles diz assim: Senhor, não era melhor você ir com a gente, você ir conosco? Ele disse: eu vou. Aleluia. E a Bíblia diz que enquanto aquele jovem cortavam as árvores para ampliar a casa, a Bíblia diz que o machado, ele soltou-se do cabo, e o ferro caiu dentro do rio, afundou. E o jovem gritou: ah, meu Senhor. Em outras traduções: ai, meu Senhor. Era emprestado a ferramenta. Aleluia. E a Bíblia diz que o profeta vai até o rio e disse: aonde caiu? Mostre-me o lugar exatamente onde caiu. E quando o jovem mostra a ele, o profeta pega uma galha de árvore, joga no lugar exatamente onde o machado caiu. E a Bíblia diz que o machado flutuou. E o profeta agora disse: agora estende a sua mão e pega. Aleluia. Quando falamos de machado, no sentido espiritual, falamos de ferramentas, dons, talentos, chamadas, vocações. Aleluia. E todos nós que estamos aqui temos essas qualidades de Deus. Todos nós temos chamadas, dons, vocações, eleições. Eu lembro quando Deus, ele disse a Moisés: faça a arca da aliança de madeira de acácia. E como diz a história que era uma madeira difícil de trabalhar, o Senhor disse: vai, porque eu mesmo ungi a Bezaliel para trabalhar com a madeira. Ou seja, eu dei para ele uma ferramenta para trabalhar com madeira de acácia. Mas o jovem, quando derruba no rio o seu machado, ele disse: ai, meu Senhor, porque é emprestado. Ele quer dizer: eu preciso prestar conta para o dono. O que Deus te deu, Ele vai querer, irmãos. Você vai ter que prestar conta. Tudo aquilo que nós negligenciamos na obra, Ele vai querer. Irmão, é árduo,
Eu não aguento mais, é tanta luta, é perseguição. Eu uso muito esta palavra aqui, ó. E aí? Se quem te deu a ferramenta não é sua, aleluia, Ele vai cobrar. Louvado seja o nome do Senhor. Quem disse isso foi Cristo, irmão. Aleluia, Ele disse assim: o reino dos céus é semelhante a um homem que viajou. Não nos lembra Jesus, esse homem que viajou? Um homem que viajou e deixou as suas ferramentas com os seus servos. A um ele deu 5, a outra ele deu 3, a outra ele deu 1, conforme a sua capacidade. Mas um dia ele voltou, e ao que tinha 5, ele se compareceu diante do Senhor e disse: meu Senhor, os 5 que o Senhor me deu, eu trabalhei na obra, e te apresento 10 aqui. E o que tinha 3 disse: Senhor, eu fiz a mesma coisa, eu trabalhei na obra, e te apresento 6, Senhor. Mas aquele que recebeu 1 só, ele enterrou o seu talento, a sua ferramenta, a sua chamada. Aleluia. E Deus olha para aquele, irmãos, que não fez nada, e disse: servo infiel, ingrato. Algumas traduções diz preguiçoso. Aleluia. E disse para os anjos: toma da mão dele e dá para aquele que granjeou mais 5, porque até aquele que não fez nada, aquilo que ele tem será tirado e dado para aquele que trabalhou. E lançai-o nas trevas exteriores, diz o Senhor. Aleluia, aleluia. Mas aquele irmão que trabalhou, a recompensa, aleluia. O apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios 15:58, por isso, meus amados irmãos, sejai firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor, mas tem uma recompensa. Aleluia. E olha para aquele que granjeou e disse: servo bom e fiel, foste fiel num pouco, no muito eu te colocarei. Eu imagino Cristo nas portas do céu e dizendo: entra para o gozo do seu Senhor. Aleluia, aleluia. Quem disse isso foi Cristo, irmão. O mesmo que morreu por você, Ele virá e cobrará da tua mão o seu trabalho. Quer mais? Jesus disse assim, Ele contando: havia um homem muito rico, com grandes celeiros, porém a sua colheita multiplicou-se demais, e ele disse: vou derrubar o meu celeiro e vou fazer um maior. E a Bíblia diz que aquele homem derruba o seu celeiro e multiplica a sua extensão, e enche o seu celeiro, e deita e se disse: agora folga minha alma, agora estou tranquilo. Mas à meia-noite, candai, ouviu-se uma voz dizendo: tolo, esta noite pedirão a tua alma. O que você tem preparado para quem será? Está achando que é brincadeira? Glória a Jesus. Então vamos de Bíblia.
Ezequiel 33. O Senhor disse: Ezequiel, te chamei com uma atalaia para pregar minha palavra. E quando eu falar com você, para você falar para um homem se arrepender do seu pecado, e ele não se arrepender, mas você anunciou, ele morrerá no seu pecado, mas você está tranquilo, Ezequiel. Mas se eu falar com você, Ezequiel, e você não pregar para ele, e ele morrer, eu vou cobrar da sua alma. Glória a Jesus, glória a Jesus. Deus não deixa barato. Eu quero ler para os irmãos aqui, não precisa você ler. Acerca dos dons espirituais, preste atenção. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de ministério, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de operações, mas o Espírito é o mesmo. A manifestação do Espírito é dada a cada um, para que for útil. Porque pelo mesmo Espírito é dada a palavra, ciência, sabedoria, profecias, maravilha, discernimento, pelo mesmo Espírito. Eu já quero dizer algo aqui para os irmãos. O Senhor distribuiu dons e talentos para a sua igreja. E tudo o que o crente faz, profetiza, revela, expulsa demônios, opera maravilhas, coloca a mão nos enfermos e é curado. Tudo isso é pelo um só Espírito. Aí agora eu pergunto, se o Espírito é o mesmo que há em mim, é o mesmo Espírito que está em Marcelo, que está nos filmando aqui. Agora, como que eu não falo com você, Marcelo? Como que eu tenho inimizade com você, se o Espírito que está em você está em mim? Aí Paulo disse assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Agora, eu tenho o mesmo Espírito do Marcelo, mas eu não vou com a cara dele. E tem pessoas que eu já ouvi dizer assim: o meu Espírito não bate com dele. Ah, irmão, se o Espírito é o mesmo, ou então, Marcelo, ou eu tenho um demônio ou você tem. Porque se a gente tem comunhão, o Espírito é o mesmo. Então tem que ter comunhão. Louvado seja o nome do Senhor. O mesmo Espírito que te usa, me usa. O mesmo Espírito que faz você profetizar, me faz falar em língua. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Vai guardando isso aí, irmão. Não existe ter o mesmo Espírito e não falar. Não vou com a cara dela, peraí. Paulo ele diz assim aos Coríntios: que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, ele também vivificará vós, pelo mesmo Espírito que em vós habita. Aí ele diz assim: se é que o Espírito habita em vós. Olha o mistério aí. Eu vou ser salvo, olha aí. Glória a Jesus. Preste atenção. O Evangelho é outra coisa. Glória a Jesus. Agora eu vou dizer algo muito forte aqui. Não precisa você ler. Mas acerca dos dons espirituais, no livro de Romanos, no capítulo 12, e o versículo 8, ele diz assim: se é dar ânimo, assim o faça. Preste atenção aqui. Tem gente que diz assim: eu não tenho ferramenta nenhuma, eu não tenho dom nenhum, não profetizo,
Quando eu canto, eu sou desafinada, nem eu acompanho o playback. Até o hino da harpa, que na minha opinião é o mais inspirado. Até o hino da harpa eu não sei cantar. Eu não sei fazer nada, irmão. Eu vou te mostrar na Bíblia aqui, que Deus ele te deu um talento. Eu falo isso sem medo de pecar. Versículo de número 8, capítulo de número 12 de Romanos, ele disse: se é dado o dom do ânimo, assim o faça. Como assim, irmão? Você pode animar alguém, irmão. Eu não canto, eu não profetizo, mas você pode animar alguém. Chega pessoas na igreja desanimada, moída pela vida. Os problemas com o filho, com o marido, com a esposa, com o trabalho, com doença. E às vezes você dá um abraço nela. A Bíblia diz: se é ânimo, faça. Anime. Aleluia. Às vezes você está na igreja, você vê alguém e abraça outro e diz assim: meninice, não, é dom. É a ferramenta em atividade. É o machado na obra. Aleluia. Uma certa vez, desse meu lado direito aqui, tinha um homem, irmão. Eu não lembro, pastor, se era festividade. Eu sei que o grupo de obreiros ia cantar. Quando eu passei no corredor, deu vontade de abraçá-lo. É muito difícil eu fazer isso na igreja. Eu abracei. Quando eu abracei, ele colocou a sua cabeça no meu ombro e chorou como criança. Quando eu encontrei ele na rua, sabe o que ele me disse? Irmão, hoje eu estou de pé por causa daquele abraço. Eu fui para a igreja e eu disse para Deus: nunca mais eu prego sua palavra. Nunca mais eu subo num púlpito. Eu não quero saber de igreja, eu não confio em pastor, eu não confio em crente, eu não acredito em mais nada. Eu cheguei naquela noite, irmão, com vontade de desviar do evangelho. Todas as vezes que encontro ele na rua, presbítero Edson, ele disse: aquele abraço me animou. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Não é pecado não, irmão. Você vê em vez de você usar o seu talento para falar daquilo que é alheio, use para abraçar alguém. Ah, irmão, não sei falar de Jesus, só abrace. E diga assim: Jesus, ele vai te ajudar. A situação vai mudar. Glória a Jesus. Tem pessoas que acham, irmãos, que fazer a obra é só se cantar, é só se pregar. Não! Glória a Jesus. Tem vizinho nosso que precisa só de uma palavra. Aí eu não sei falar da Bíblia, eu não sei falar de Jesus. Fala só assim, ó: vamos para a igreja, só isso. Jesus, ele vai te ajudar. Na igreja as coisas vão mudar. Diga só isso. Aí Paulo disse: se é ânimo, faça isso. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E ele disse, e voltando ele o texto, ele disse: é emprestado. E quando ele diz é emprestado, o profeta chega no rio e disse: aonde caiu? É aí que eu quero me apegar por 5 minutos, no máximo 10, e vamos terminar. Aonde caiu? Alguns poderiam dizer: você é desplicente. Como diz o nordestino, você é lerdo. Você deixou cair a ferramenta. Mas o Senhor, ele disse: aonde caiu? E sabe o que ele fez? Foi com ele. Vamos lá ver onde caiu. Toda vez que você caiu, o Senhor está contigo, irmão. Tem muita gente que caiu
por diversos motivos. Mas eu sou crente para dizer, irmãos, que um dos principais motivos de as pessoas caírem, de a sua ferramenta cair, somos nós os culpados de muita gente deixar sua ferramenta cair, por causa de uma palavra, uma atitude, uma ação sua, mata muita gente, irmão. E eu vou te provar na Bíblia. O apóstolo Paulo, na sua primeira viagem missionária, capítulo de número 13 de Atos, ele vai com Barnabé, o seu companheiro, e a Bíblia diz que ele leva um jovem, um diácono chamado João Marcos. Quando ele chega naquela cidade, tinha um bruxo, e Paulo começou a pregar para um homem, e o bruxo dizia: é mentira. Paulo pregava e o homem dizia: nada que ele está dizendo é verdade. Paulo olhou para ele e disse: filho do diabo, por que você está desfazendo do evangelho? A cegueira descerá sobre ti. E a Bíblia diz que ele ficou cego na hora. Quando o diácono João Marcos viu aquilo, a Bíblia diz que ele voltou para Jerusalém. Quem disse que a obra missionária é fácil? O jovem temeu, irmão. Ele temeu, ele disse: rapaz, o negócio aqui é estreito. A primeira vez que eu viajo, o diabo já se levantou. E a Bíblia diz que ele vai embora. E Paulo segue a sua jornada, fazendo a obra de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, no capítulo de número 15, Paulo o encontra novamente junto com Barnabé. E Paulo fala com Barnabé: vamos fazer a nossa segunda viagem missionária. E o jovem, ele disse assim: eu vou com vocês. Paulo disse: você não vai. Só porque, irmão, fraquejou lá atrás, só porque o machado caiu uma vez, vai excluir da obra? Paulo fez isso, irmão. Eu estava conversando com minha esposa sobre homens e mulheres de Deus com chamada, com machado na mão, com ferramenta afiada, e às vezes tomam atitudes precipitadas como Paulo. Por quê? Porque ele é homem. Deus deu dom, deu talento, mas não deu divindade. Santo, justo, perfeito, só Ele. E Paulo, ele derruba a ferramenta de João Marcos, do jovem diácono. No capítulo de número 15 de Atos, Paulo disse: você não vai. Aí Barnabé olha para ele e diz: eu vou dar segunda chance para ele. Ah, irmão, tem pessoa aqui que acha que o seu ministério acabou. Mas Deus, Ele tem, irmãos, outra chance para você. E quando Barnabé disse: eu vou levá-lo comigo, e a Bíblia diz que houve uma discussão muito severa. Já que você não quer levar, Paulo, então faz o seguinte: você segue o seu caminho e eu sigo o meu. Você prega a Cristo lá e eu prego o Cristo cá. Beleza, então. Paulo leva Silas consigo e Barnabé leva João Marcos consigo. E começa a pregar o evangelho. Aleluia. E a Bíblia diz, quando Paulo estava preso, segunda carta escrevendo a Timóteo, preste atenção, irmão. Quando o Senhor lhe disse: aonde caiu, é onde caiu que Ele te levanta. A Bíblia diz que quando Paulo está preso para morrer,
já estava batida a sentença da execução. Ele escreve a Timóteo dizendo: Timóteo, venha depressa me ver. Eu estou sozinho, Timóteo. Todo mundo que estava comigo me abandonou. Somente Lucas está aqui. E seria esse o portador da carta. Somente Lucas está comigo. Faz o seguinte, Timóteo. Venha cá me visitar, porque eu estou solitário. E traga consigo, sabe quem? O jovem Marcos, que ele rejeitou, mano. Você não está entendendo o que Deus está dizendo aqui. Aleluia. Às vezes, aquele que te fez, irmão, cair, por causa de uma palavra te feriu, Deus está dizendo, Ele vai te chamar. Aleluia, aleluia. Eu vendo, irmão, mente de pregador, João Marcos chegando na cela de Paulo, pronto para ser executado, e Paulo dizendo, me perdoa. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. É isso que ele estava dizendo, usando o profeta Eliseu, disse, aonde caiu, é aí mesmo que eu vou te levantar. Glória a Jesus, aleluia. Por que não lembrar de Jó? Aleluia, essa história é muito forte, irmão. A Bíblia diz que derrubam a ferramenta de Jó. Estando Jó em sua casa, chegam dos seus servos e disse, Jó, estando o boi lavrando a terra e as jumentas pastando, vieram os sabeus e levaram todos os animais, mataram todos os seus servos, só ficou eu para dar notícia. E a Bíblia diz que enquanto ele estava falando, irmão, entrou outro pela porta e disse, Jó, enquanto as ovelhas estavam num pasto, veio o fogo do céu e matou todas elas, e matou também os empregados, e só ficou eu para dar notícia. E a Bíblia diz que estando ainda falando, entra outro pela porta e disse, Jó, estando os camelos no pasto, aleluia, os saldeus vieram e levaram tudo, mataram os seus empregados, e só ficou eu para dar notícia. E a Bíblia diz que ainda estando falando, entrou outro pela porta e disse, Jó, veio um vento do oriente, bateu na porta, bateu na casa dos seus filhos que estavam reunidos, e morreu todo mundo, e só ficou eu para dar notícia. Aleluia. Uma notícia ruim atrás da outra. Jó prostra-se e disse, aleluia, nu eu vim para o mundo, e nu eu vou sair daqui. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que o diabo toca nele e ele fica doente. E a sua doença, irmão, era tão terrível que no capítulo de número 7 de Jó, ele diz assim, o meu corpo está coberto de vermes, de bichos. Jó fedia, irmão. E ele tinha 3 grandes amigos. Já era um homem muito rico, diz a Bíblia. Era um homem muito influente, mas ele tinha 3 amigos íntimos. E a Bíblia diz que esses homens vieram visitá-lo, sentaram perto de Jó e não deram uma palavra. Por 3 dias, a Bíblia diz, eles olhavam para Jó, compadecido, e não dizia nada. Com 3 dias depois, era melhor ter ficado calado. Porque para acusar, e eles se levantam e colocam o dedo na cara de Jó e dizem, Jó, você passou por tudo isso, porque você é pecador, Jó, você transgrediu a lei de Deus. Nenhum homem justo passaria isso que você está passando. E o outro disse, os seus filhos também são pecadores, Jó, por isso morreram. Aleluia.
e isto feriu os sentimentos de Jó, e isso abateu a sua ferramenta diante de Deus. Aleluia! Mas olha como Deus é lindo, irmãos. Olha o mistério de Deus aqui. A Bíblia diz, irmão, capítulo 42 de Jó, Deus aparece aos amigos dele e disse: eu estou irado contra vocês três, porque vocês falaram aquilo com meu servo Jó. E tem um mistério aqui, ó. Para que vocês não morram, vocês vão levar bezerros e bois para Jó oferecer e orar por vocês. Aleluia, aleluia. Deus está dizendo assim: a ferramenta é minha, ninguém toca no meu. Se tocar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que eles chegam diante de Jó, e Jó oferece o sacrifício. Eu imagino, irmão, ele de joelho dobrado, diante do leproso, cheio de bicho, aleluia, dizendo: Jó, ora por mim, Jó, para que a gente não morra. Glória a Jesus. Jó levanta-se do chão, aleluia. Ele diz no capítulo 7 que o seu corpo transpirava pus, secreções. Um homem leproso, cheio de doença, coloca a mão em cima daqueles homens e disse: Pai, não os mate. Alamanto necomandará. Glória a Jesus. Deus vela pelo seu ministério, irmão. Aleluia, aleluia. A gente fica preocupado quando alguém se levanta, não precisa. Ora por ela, ajuda, estende a mão. Mas ela me maltratou, deixa que Deus sabe tratar com ela. Glória a Jesus, glória a Jesus. Meu Deus, a hora já correu. Ele disse: aonde caiu? Aonde alguém te feriu para você cair? É aí que eu vou tratar, diz o Senhor. É aí que eu vou me levantar, diz o Senhor. E é eu que tenho que levantar, não é Ele. A ferramenta é emprestada, é dEle. Aleluia. Não há ninguém que se levante contra o ungido e Deus não vá de encontro a ele.